você tem um monolito e você sofre para fazer, ou dá aquele gelinho na barriga para subir um monolito, cara, se você tiver 300 microserviços, são 300 deploy, são 300 bancos de dados, são 300 APIs para manter, são 300 documentações, são 300 /V1, /V2, /V3, /V4 que você vai ter que manter. E eu tô falando isso não é para assustar, é para assustar muito. Fala Dev, Dani aqui falando para apresentar para vocês mais um episódio do Fala Dev. E como a gente já falou antes, né, mas vale reforçar, essa temporada tá de cara nova e com uma dinâmica bem diferente. A nossa equipe de produtores de conteúdo fez um trabalho intenso nos últimos meses para que a nossa conversa sobre programação seja de um jeito que vocês nunca viram por aqui. Diego, o que vai rolar na edição de hoje? Fala Dani, bem-vindos a mais um episódio aí do podcast Fala Dev. Nesse episódio a gente chamou os grandes Wesley Williams e Lucas Santos para trocar uma ideia bem bacana sobre microserviços, que é um assunto aí que gerou muita conversa na comunidade, um tema hypado, ao mesmo tempo polêmico, e o pessoal se empolgou na resposta. Foi um podcast, cara, muito massa. A gente ficou gravando ali e, assim, a gente entrou a fundo nas perguntas. Eu tenho certeza que vai render muito aprendizado para quem assistir. E vamos de mais um Fala Dev, então, galera, simbora. Galera, então estamos aqui para esse podcast para a gente falar sobre microserviços, né? Eu acho que um tema bem hypado, digamos assim, na comunidade de programação. E hype nunca significa nem bom nem ruim, não é nada disso, né? Mas é algo que existe, digamos, há um pouco mais de tempo, só que agora parece que muito mais gente falando sobre isso, né? É tipo TypeScript, assim, né? Existe há década e começaram, assim, hypar e falar muito sobre isso agora, assim, talvez ver realmente as utilidades. E a gente tá aqui com duas pessoas que vão agregar muito para a conversa, além de mim e a Dani, claro, que são o Lucas e o Wesley, cara. Eu quero que vocês se apresentem aí, dando uma geral um pouquinho, falar o que vocês fazem hoje em dia e também qual a relação que vocês têm com microserviços, né? O que vocês já brincaram, claro, não precisa se estender muito, que a gente ainda vai ter muita coisa para conversar, né? Então, meu nome é Lucas Santos, eu trabalho com desenvolvimento aí desde 2010, 2011, mais ou menos. Eu comecei trabalhando com .NET, né? E aí me envolvi no mundo das comunidades de desenvolvimento de software, e aí daí nunca mais parei, né? Hoje eu trabalho na Microsoft, sou Cloud Advocate na Microsoft, e especificamente voltado para a área de containers, né? Especificamente para utilização de containers, Kubernetes, AKS, Docker, Mob, Containerd e todas essas coisas que a gente vê aí nesse ecossistema open source, né, de containers. Nada closed source, sempre no time de open source, e basicamente aí o que eu faço é criação de conteúdo, eu faço bastante dev também, criação de documentação, o legal do trabalho do Cloud Advocate é que ninguém consegue definir exatamente o que a gente faz. Então, a gente meio que... eu tenho que explicar da seguinte forma, né? Sempre que lança alguma coisa, né, e essa parada tá, sei lá, em Open Beta ou em General Availability, né, que a gente chama que é o GA, público, essa parada ela tá funcionando porque a gente testou antes, geralmente, tipo, lança para a galera dos Cloud Advocates primeiro, para o pessoal que está lá utilizando, a gente aprende como usa, escreve todas as documentações. Então, se você se pergunta, né, como é que lançou aqui o negócio e já tem documentação, então, porque a gente escreve a documentação antes de o produto lançar, e a gente já procura use cases, essas coisas, a gente às vezes faz até alguns devs dentro do próprio produto, dependendo do que for para fazer. E o trabalho principal é de fato ajudar o desenvolvedor, né? Ajudar a pessoa desenvolvedora para que ela possa utilizar melhor os produtos e possa, na verdade, de fato advogar, né? Advogar o conteúdo do que a gente fala. No meu caso, advogar sobre containers, falar sobre containers, comunicação de microserviços, etc. Massa. E é isso aí. Inclusive, o Lucas foi um dos, me corrija se eu estiver errado, né? Um dos prepulsores, eu não sei usar a palavra corretamente, mas a pessoa que trouxe também a documentação do TypeScript para português, assim, né? Fez esse barulho na comunidade para a gente conseguir ter essa documentação inteiramente em português, né?
Essa é uma história bastante interessante, na verdade. Eu gosto bastante de fazer tradução porque eu acho que mantém um inglês nativo, assim, legal para treinar e tal. Eu comecei com a documentação do Node, mas aparentemente não rolou. Tipo assim, o pessoal meio que perdeu o controle da documentação e acabou que ela tá lá, tá funcionando. Se você quiser ir lá traduzir, dá para traduzir, mas o pessoal meio que desanimou. Aí eu achei muito interessante que um dia a gente criou um meetup, eu sou um dos organizadores do meetup de TypeScript aqui do Brasil, TypeScript BR, e um dos devs do TypeScript, o Horta, ele veio para cá num evento, e aí no primeiro dia que ele veio para cá, ele resolveu palestrar com a gente e tal, e ele falou assim, olha, vocês podem ajudar a gente a traduzir o site para português. Falei, nossa, que legal, tal. E só que não tinha site, não tinha nada montado. Aí quando ele montou isso, eu já tinha entrado na Microsoft. Falei, pô, agora é muito mais fácil, né? E aí ele me colocou como eu acho que é eu, o Álvaro, do Angular SP, e o Danilo, como coordenadores da tradução, né? E aí agora a gente já está, acho que 96% da tradução completa, que é um negócio super legal, porque a comunidade de fato foi ali, eu vou até deixar o link aqui com vocês, se vocês quiserem participar, mas a comunidade foi lá, traduziu, acho que tem pouquíssimos arquivos, e toda semana eu olho, né, o projeto, pego os arquivos, faço revisão, aí a galera me ajuda também, então eu não sou o principal, assim, mas eu sou um dos que está tocando, e eu acho muito legal, acho que isso é a definição de comunidade, tá ligado? A galera tá, de fato, a gente trouxe, acho que mais de 20 ou 30 autores e tradutores que estão transformando o site do TypeScript em brasileiro, né, em português brasileiro. E aí tem outras pessoas em outras linguagens também, no Discord, TypeScript, é super legal. Fenomenal. Wesley, vamos lá, cara. Fala aí, meu povo, beleza? Bom, meu nome é Wesley e eu sou criador aí do site da School of Net e também de uma empresa que chama Code Education. E também muita gente ultimamente tem me conhecido por um projeto que eu acabo tocando chamado de Full Cycle, que é a ideia basicamente de conseguir passar conteúdos de ponta a ponta, né? Onde o desenvolvedor ele consegue entender mais sobre arquitetura de software, até a parte de desenvolvimento, testes, inclusive a parte de deploy e monitoramento. Eu também já tive o prazer aí de conhecer o Lucas, ele deu uma super talk pra gente num evento que a gente fez, então estou mega feliz de poder participar aqui com ele, o Diego, sem palavras aí também, a Daniele estou conhecendo hoje, então muito prazer. E somente para lembrar que hoje eu tive um super rolo aqui e eu pensei pro Diego, acordei ali com a luz apagada e tudo mais, e eu mandei mensagem pro Diego, desculpa que eu acho que eu perdi o horário do podcast, tinha um agendamento de luz no meu bairro e eu estava sem celular carregado, eu falei, nossa, perdi, mas que bom que eu tô aqui hoje e sem dúvida vai ser bem bacana poder falar sobre microserviços aí com o Lucas, com a Daniela e com o Digão. Vamos que vamos, meu povo. Uma curiosidade muito legal, na verdade, que é uma grande honra. O primeiro curso sobre cloud, com quem eu aprendi cloud foi o Wesley, na verdade, no School of Net, lá em 2013, eu acho, sei lá, 2014, AWS, cara. Primeiro curso da AWS. Então tamo juntos, cara, vida. porque eu comecei aprendendo PHP com o Wesley também, não dá, cara. Eu já falei pro Wesley e ele sabe disso. Cara, se tem um cara que mudou a educação de tecnologia no Brasil, foi o Wesley, assim, cara. O que ele fez no Brasil por educação e o que ele tá fazendo ainda, né? Mas, assim, muita gente que existe agora na programação é fruto de vários aprendizados que teve lá naquela época, assim. Acho que quem nunca fez um curso do Wesley Williams provavelmente não sabia que era Wesley Williams, mas já fez. Show de bola, tamo aí. E daí quem quiser seguir lá no canal também, youtube.com/fullcycle, tem bastante conteúdo. E eu espero conseguir também agregar hoje pra gente falar aí sobre microserviços. É um papo que eu tenho falado bastante ultimamente, mas normalmente o ecossistema que fica em volta de microserviços, né? Uhum. Tem muita gente que pensa que microserviços é um bicho de 7 cabeças, que é um pouco, a gente vai falar, mas um microserviço é uma aplicação comum no final das contas, né? Então, essa que é a grande sacada. Mas vamos que vamos, meu povo. Valeu aí pelos elogios e rasgação de seda. Então, já pegando o gancho aí do que o Wesley disse, né, já que a gente vai bater aí um papo hoje sobre microserviços, Diego já disse, né, que o pessoal acho que está no hype ultimamente, embora eu já trabalhe com microserviço há um tempo, mas eu vejo que não
vem sendo mais divulgado no mercado ultimamente, né? Mas é importante a gente saber o que é microserviço, né? Que eu acho que é uma coisa que as pessoas, elas têm essa confusão na mente, né? O desenvolvedor, ele tem, mas o que é um microserviço? O que não é um microserviço? E aí eu vou falar um pouquinho o que eu entendo como microserviço e eu vou querer que vocês complementam também, para ajudar aí a gente formar para a comunidade formar a opinião sobre o que é, né, o microserviço. Microserviço, né, as pessoas pensam, é uma forma de desenvolvimento, é uma abordagem de arquitetura, e o microserviço, ele é uma abordagem, né, de arquitetura de software, onde a gente pode dividir, né, o nosso software em algumas partes, e essas partes, elas podem se comunicar entre si, né? Então a gente pode pensar o microserviço como sendo aquele quebra-cabeça, né? E cada parte ali do quebra-cabeça seria um microserviço que junto eles têm ali uma funcionalidade, né? Um objetivo em comum, né? E aí eles podem interagir entre si. E aí eu queria que vocês falassem um pouquinho também sobre o conceito que vocês têm de o que é, e também é importante também definir o que não é, né? O microserviço. Eu acho que a definição é bastante correta. O microserviços apareceram pela primeira vez, se eu não me engano, num artigo do Martin Fowler, em 2005, alguma coisa desse tipo, que é um padrão de arquitetura. É uma arquitetura, a gente tem uma arquitetura monolítica, né? A galera costuma dividir nessas duas partes. Hoje tem mais uma, né? Tem as serverless também. Mas o monolito é essencialmente o que a gente costumava fazer mais comum antigamente, né? Uns 2000 até 2010, assim, até era bem comum. A ideia era que no microserviços, ao invés do monolito, né, com microserviços você quebrava a sua aplicação na ideia do que o Linux faz com os binários que ele tem. Você faz uma coisa só e você faz muito bem feito. Então, a ideia era que você quebrasse, por exemplo, sua aplicação de e-commerce numa aplicação que tivesse, ao invés de ser uma única aplicação, você quebrasse na camada de usuários, na camada de autenticação, na camada de pedidos, na camada de pagamento, etc, etc. E aí você se comunicasse esses microserviços originalmente por mensagens, né, filas de mensagem, como RabbitMQ, ZeroMQ, Nets, mas depois a comunicação na verdade a comunicação pode ser feita de qualquer forma, pode ser feita de RPC, por HTTP, por GraphQL, por o que for necessário. Às vezes até socket a galera usa, mas tem prós e contras de cada uma, né. Então, na minha experiência, nunca tive problemas com microserviços, mas reconheço que não é, às vezes, a melhor alternativa para se utilizar uma aplicação, logo de início, assim. Vamos lá, então. Show de bola. Eu gostei bastante também do que a Dani falou em relação à parte de parecer um quebra-cabeça. E, na realidade, microserviço, no final das contas, ele é um quebra-cabeça. Eu acredito que a maior dificuldade de a gente falar em microserviços hoje em dia é como garantir todo mundo funcionando e se comunicando, né? No final das contas, microserviço é um software pequeno que tem uma responsabilidade muito bem definida, tá? E a ideia dele é conseguir também ajudar com que as aplicações elas não fiquem dependentes de um único sistema, né? Então, eventualmente, se eu estou desenvolvendo um sistema monolítico, e isso não significa que trabalhar com sistemas monolíticos é algo ruim, isso é uma coisa muito importante de frisar. Tem muita gente nessa hype de microserviços falando que monolítico é do passado, sistemas desse tipo, e não tem nada a ver, mas a grande sacada é que quando nós estamos em determinados contextos, trabalhar com sistemas monolíticos acabam ficando um pouquinho mais insustentável, e às vezes um pocão insustentável. Por quê? Primeira coisa, às vezes a gente tem um único site, um único sistema, e de repente esse sistema recebe uma carga muito grande. Se esse cara cair, cai todo mundo. Se o Diego fizer um deploy errado, e, sei lá, estiver usando Python, a chance é grande. A chance é grande. Se você estiver, sei lá, usando alguma linguagem de programação, que na hora que sobe, nada funciona, sei lá, você, por exemplo, está trabalhando, sei lá, com Django, se tiver um espaçamento errado, a aplicação inteira não vai subir. Então, você tem esse risco muito grande. Mas, ultimamente, o que você vê muito realmente são empresas trabalhando
com microserviços por questões logísticas, né? Imagina que eu tenho um time de 200 desenvolvedores e daí eu falo, galera, bora aí comitar, vamos aí desenvolver o sistema e, cara, às vezes com uma equipe de 5, a gente já vê um monte de conflito no Git ou qualquer coisa desse tipo. Imagina com uma equipe de 200, 1.000, né? 4.000 desenvolvedores num único sistema. Então, isso acaba ficando insustentável. Então, por conta disso, também trabalhar com microserviços pode ajudar a escalar o seu processo de desenvolvimento. Existem muitos outros motivos também que trabalhar com microserviços vai te ajudar bastante, que é também em relação à granularidade da aplicação. Muitas vezes, quando você tem uma aplicação com um problema muito pontual, fica mais fácil de você especializar um time em resolver aquele tipo de problema. Vamos imaginar o seguinte, tem uma aplicação gigante, mas tem uma parte de cálculo de juros muito complexa. Então, eu prefiro, eventualmente, pegar 5 pessoas que consigam entender e estudar muito bem sobre cálculo de juros, e esses caras lá na empresa são os caras dos juros, né? Você olha para ele e está querendo te cobrar, né? Então, essa que é a grande sacada, e esse cara é responsável pela microserviço de juros, né? Então, acho que essa é a grande sacada. Mas aquela história, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades, e falar em microserviços é algo muito bonito, é algo muito legal, porque tem muita coisa interessante por trás. Por outro lado, a gente começa a aumentar absurdamente a complexidade da aplicação. Então, da mesma forma que você consegue escalar o seu processo de desenvolvimento de forma absurda, você também aumenta a complexidade de forma absurda. Então, como o Lucas, eu acho que o Diego falou antes, né? Nem todos os cenários são os mais adequados para utilizar microserviços. Então, eu também estou nessa junto. A gente tem que tomar muito cuidado nos dias de hoje, para a gente não ter, como muita gente fala, um microserviço órfão aí de desenvolvedor. Eu acho que tem 2 pontos interessantes nisso que o Wesley falou. Uma delas, que é o caso que eu acho que hoje dificilmente alguma empresa vai fazer um negócio desse assim, mas na teoria, né, no papel, cada microserviço é uma questão logística também, uma questão de contratação. A gente sabe que hoje é meio difícil encontrar devs para determinadas tecnologias. Então, às vezes você está querendo procurar desenvolvedora para desenvolver alguma coisa específica, se a stack é inteira, sei lá, vamos pegar uma linguagem que Ruby. Pouca gente que eu conheço usa Ruby. Eu sei que é um ecossistema grande, mas não tem tantos Go, por exemplo. Go é melhor. Go é mais utilizado. Tem menos ainda devs Go do que Ruby. Então, como é que eu vou fazer um negócio, sabe? Todos os meus devs, todas as minhas devs estão em um projeto. Na teoria, né, no papel do microserviço, no paper onde isso acontece, cada microserviço pode ser desenvolvido numa linguagem diferente e ele, teoricamente, é autocontido. Então, você teria que ter um banco de dados só para aquele microserviço, ele só se comunicaria com aquele banco de dados. E aí você comunicaria com outros bancos de dados através de outros microserviços. Então, isso facilita, por exemplo, na hora de você ter, que é o caso clássico da Black Friday, né? Você tem um sistema monolítico onde todo mundo entra num lugar para poder fazer, por exemplo, uma compra. E esse sistema onde a galera está entrando para fazer compra, todo mundo se preocupa com a parte da compra, com a parte de ter que pagar o cartão, todo mundo ter que, na hora de ver o produto, mas ninguém se preocupa que você tem que fazer o login para poder fazer compra. Então, o sistema de login, geralmente, é muito mais utilizado do que o sistema da compra em si. Então, você não tem uma aplicação que escala igualmente, nenhuma aplicação escala igualmente em todas as partes. E o microserviço permite que você escale de forma mais granular. Você pode aumentar a quantidade de requisições que só o serviço de login vai poder autenticar, que vai poder ter. Você pode aumentar só a quantidade de requests, na quantidade, a gente fala de escalar, né, que é aumentar, duplicar os serviços, né, escalar horizontalmente, e balancear essa carga entre eles, né. E a outra parte bacana é que existem casos e casos, né. Foi como o Wesley falou, quando você aumenta o microserviço, existe um slide que eu sempre coloco nas minhas palestras de microserviço, que é assim, você tem um monolito gigantesco, né? Então ele vai representado por aquele emoji do cocôzinho, sabe? Só que grandão. E aí quando você vai quebrar ele em microserviços, se você tiver um cocôzão, né, e você quebra, você tem vários cocôzinhos. Então é como se você estivesse quebrando um monstro em 1 milhão de monstrinhos, assim, sabe? Você está
pulverizando o problema em vários lugares. Isso é ruim. Isso é o que muita gente não entende. Acha que se eu migrar de monolito para microserviços, automaticamente todos os meus problemas vão estar resolvidos. Mas não, que aí foi o que o Wesley falou no início do coisa, inclusive. O ecossistema ajuda muito e ele é muito importante, porque a complexidade cresce exponencialmente conforme você vai fazendo microserviços. Quanto mais microserviços você tem um overhead muito grande de comunicação. Não é nem da programação em si, da aplicação em si. Mas você tem que orquestrar a comunicação entre todos esses microserviços de forma que seja fácil para que você consiga entender as coisas. Se você está usando fila, é pior ainda, porque é tudo assíncrono. Então, você não tem uma comunicação síncrona que vai seguindo um fluxo, né? Você vai ter várias mensagens, e essas mensagens podem um dia ser pegas ou não, podem voltar e etc. Então, a grande complexidade e dificuldade dos microserviços não estão nos microserviços em si, mas na comunicação entre eles. Então, uma das coisas que eu acho legal falar também sobre microserviços é que tem momentos, que nem o Lucas estava falando, que você está utilizando uma tecnologia. Vamos colocar ali o Ruby, por exemplo. E aí chega um momento que você precisa lidar com algum tipo de funcionalidade que aquela tecnologia não é feita diretamente para aquilo, né? Então você vai, vamos tá lá trabalhando com o Ruby, daqui a pouco você precisa construir um chat real-time, né? O exemplo básico. Para construir esse chat real-time, você consegue utilizar algumas alternativas, ou você consegue construir, por exemplo, um microserviço em Elixir, um microserviço em Go, para resolver exatamente esse problema e depois fazer a comunicação com a sua aplicação. Então, o legal dessa questão de linguagens distintas é que as linguagens, na maioria das vezes, elas têm propósitos diferentes, elas resolvem problemas diferentes. Então, utilizar linguagens diferentes para resolver problemas diferentes pode ser muito legal. Mas é muito massa a gente falando um pouquinho mais sobre as vantagens e desvantagens dos microserviços, e uma das coisas que vocês já puxaram, que era uma pergunta, que era um ponto de discussão mais para frente, mas eu vou puxar aqui agora, que são, microserviços para quê? Para que eu vou utilizar microserviços? Qual que é o momento, qual que é a dor que eu sinto, digamos, no meu dia a dia, para eu, beleza, agora eu acho que está no momento de eu utilizar microserviços. Porque, na minha opinião, tem muita gente erroneamente achando que microserviços vai diminuir complexidade de código, que nem o Lucas falou. E eu vejo que, não tem nada a ver com isso. Não é porque você vai dividir a sua aplicação em aplicações menores que o código vai ser mais legível, o código vai ser mais fácil, vai ser mais fácil da manutenção. Não é nada disso. Na minha opinião, não é isso. Agora, eu acho que um dos principais problemas que microserviços resolve, que vocês vão poder também, anexar mais em cima disso, tamanho de time, pessoas trabalhando no projeto. A gente vê, por exemplo, quando o Wesley trouxe lá o pessoal do Stack Overflow, né, com a Roberta falando um pouquinho sobre o monolito deles, falando sobre o time, a gente vê pessoas que se mantêm em monolito, utilizando tudo mais, com um time menor ou muito bem estruturado em outros projetos, mas a gente vê outros times com 200, 300, 1.000 pessoas trabalhando lá dentro, que aí sentem essa necessidade, muito por aquilo que o Lucas falou de, todo mundo vai commitar no mesmo código, todo mundo vai adicionar, como é que lida com conflito, como é que lida com CI. Quando a gente divide esses microserviços em responsabilidades por regras de negócio, por contextos, a gente consegue ter times específicos trabalhando em cada um desses microserviços. Até teve uma palestra muito legal do pessoal do Nubank, que eles falam sobre observabilidade, microserviços e tudo mais, e eles falam até, claro, eles não é algo que eles tentaram fazer, mas hoje eles têm quase que a média de um dev por microserviço lá dentro do Nubank. Então, assim, eles têm 200 e poucos microserviços e 200 e poucos devs dentro da empresa, assim. Não que tenha nenhuma relação, mas, assim, só querendo mostrar que como escala as coisas e como que tu consegue ter esse grau de granularidade, de separar um microserviço para ele ter uma responsabilidade muito, muito específica aqui dentro, né? E o que vocês acham, assim? O que a pessoa percebe? Quais são os sentimentos que a pessoa tem antes dela saber que deveria aplicar microserviços, antes dela realmente aplicar microserviços? A parada é o seguinte, só uma observação, tá, Diego, antes de eu cobrir isso. Você falou em relação à parte de linguagens de programação, diversas tecnologias, mas tem uma parada muito louca, né? Quando o pessoal, todo mundo começou a trabalhar com microserviços, virou festa. Falou, putz, agora eu posso usar e fazer a festa lá do abacaxi, né? Festa da fruta, cada um fazendo uma tecnologia diferente, até que de repente, sei lá, eu estou fazendo um microserviço em escala, fiz lá tudo bonitinho e saí da empresa, cara. E ninguém mais na empresa manja de escala, e é difícil de contratar, sei lá, desenvolvedor. Então esse cara fica órfão. Então muitas empresas, apesar de a gente ter toda essa possibilidade de trabalhar com microserviços,
com diversas tecnologias, muitas empresas hoje em dia acabam setando algumas linguagens, vamos dizer, principais, inclusive para evitar todo esse tipo de problema. Mas é aquela história, cada caso é um caso, cada empresa sabe aonde o seu calo aperta. Em relação a quando eu sei que eu devo usar um microserviço, é a mesma coisa em relação ao calo apertar. Se você estiver trabalhando no seu sistema monolítico e todo mundo estiver funcionando, tudo numa boa, cara, não tem a menor necessidade de microserviço. Mas o grande problema é, quando você começar a trabalhar com o seu time e, de repente, você está tendo que escalar a sua aplicação em pontos muito específicos, né? E, por conta disso, você está tendo que escalar o seu software inteiro toda hora. Vou imaginar o exemplo do e-commerce. Vou imaginar que o meu catálogo de produtos está sendo, 100 vezes mais utilizado do que a parte do meu checkout, né? Então, eventualmente, toda hora eu tenho que escalar o meu bendito catálogo de produtos, né? E, no final das contas, eu estou tendo que escalar a aplicação inteira. Todas as vezes que, por exemplo, eu começar a ter muito conflito, todas as vezes que eu tenho responsabilidades muito específicas e você acaba tendo problemas em organizar essas responsabilidades internamente. Então, assim, tem casos muito clássicos. Por exemplo, eu aqui nas empresas, a gente é pequeno, perto de qualquer empresa maior que trabalha com microserviços. Mas mesmo assim, a gente tem alguns microserviços que a gente acha fundamental e que vale a pena para a gente. Por exemplo, a gente tem software rodando de 2013, né, e que o suporte dele em muitas coisas já não está rolando, né? Então, quando precisa criar uma nova, funcionalidade, a gente, precisava acompanhar o progresso do aluno, para o time de Customer Success, por exemplo. Para a gente foi muito melhor, por exemplo, criar um sisteminha em paralelo, criar um processo de comunicação única em todos os nossos sistemas e, cara, fica muito melhor. Você não tem que mexer naquele cara que foi feito há muito tempo, que o suporte dele não está mais legal, e você consegue criar pequenos sistemas paralelos para resolver. Então, assim, tem muitas e muitas necessidades, como essa, pelo menos para a gente. Foi muito evidente que valeria a pena fazer isso. Agora, criar microserviços por sair criando, simplesmente não faz sistema nenhum. Então, você, desenvolvedor, que está querendo desenvolver um seu sistema do zero, inclusive, toma cuidado se você já tiver pensando em sair criando, usando microserviços. Normalmente, você cria primeiro um monolito e depois, quando você sente essa necessidade, você começa a quebrar. Não é regra geral. Tem empresas que já têm maturidade e o seu negócio já está mais testado. Então, essas empresas, elas têm porte, elas têm engenheiros, arquitetos que conseguem criar uma arquitetura dessa forma, mas a via de regra, o caminho é muito comum. Você tá ali, por exemplo, a Netflix, há um tempo atrás, era um War Java. O Mercado Livre, né, a gente teve oportunidade de falar com os caras, também era um único arquivo, basicamente, que os caras faziam um deploy. E depois disso, os caras, hoje em dia, trabalham aí com 8 mil microserviços. Então, imagina o nível de complexidade para você conseguir utilizar dentro dessas aplicações. O grande caso, o próprio caso do Stack Overflow mesmo, num podcast recente do Hipsters que eles falaram, a Roberta falou, inclusive, de Black Friday, tem casos, por exemplo, no caso de uma Black Friday para um e-commerce, é completamente de um caso de uma Black Friday para o Stack Overflow. Ela mesma falava, né, que o tráfego do Stack Overflow é muito previsível. E como você tem, eles conseguem manter um monolito muito bom, porque eles usam muito caching, e as perguntas e respostas que você vai ter no Stack Overflow são coisas que não mudam muito ao longo do tempo, elas ficam ali. Então, quando você tem pouca variabilidade do sistema, não faz sentido você ficar alterando, porque você pode servir a mesma coisa através de cache. No caso de uma loja virtual, isso é impossível, porque você tem serviços, você tem preços e tal, e é muito difícil você fazer esse tipo de coisa. No caso, por exemplo, de uma loja, de uma aplicação de cursos online, por exemplo, isso aí é mais fácil você fazer em monolito do que fazer em microserviços, porque os cursos eles vão ser mais fixos, você não vai ter uma grande variação desses cursos ao longo do tempo, né? Você vai colocar o curso e vai atualizando ele ao longo de alguns meses, mas não vai ser todo dia que o curso vai ser atualizado, né? E então a grande vantagem, eu acho que onde
o caso mais recente, assim, que eu tive, que a gente viu que precisava migrar, foi numa empresa que a gente trabalhava com análise de documento. A empresa, originalmente, ela foi criada por um sócio e ele criou um monolito em, acho que era JavaScript, não lembro o nome, não lembro qual foi a linguagem, que fazia várias análises. Só que assim, cara, análise de documento é um negócio super complicado, porque envolve visão computacional, envolve AI, envolve uma série de coisas. E você colocar tudo isso no mesmo lugar, no mesmo monolito, é muito difícil, porque se você chama um documento, e eles são vários processos, né? Então você tem que analisar o documento, você tem que fazer um parsing de imagem e tal, tem que cropar, e são às vezes coisas simples, tipo com Sharp você faz, com ImageMagick você faz. Só que esses processos, eles requerem muita CPU. Então, quando você usa um microserviço desse, usa um monolito desse para poder analisar um documento, você vai ter basicamente um pipeline inteiro para analisar, sei lá, 10 documentos por vez, no máximo, estourando, porque aí senão ele estoura o número de recursos, aí você tem que aumentar a máquina. Eu acho que o principal caso é quando a gente percebe que, assim, minha máquina é um monstro, eu tenho 64 GB de RAM, 12 cores, e ainda assim eu estou tendo que escalar. Isso é um forte indicativo de que você poderia migrar para uma aplicação em microserviços, porque o seu monolito ele consome muito recurso. E aí provavelmente não é o monolito inteiro que está consumindo recurso, que está consumindo recurso é alguma parte específica dele que está sendo muito utilizada. E aí vem o catch, né? Não é você pegar o monolito e automaticamente quebrar todo ele em microserviços, mas você tirar aquela parte específica para o microserviço e ver como é que ele se comporta. Porque se você quebrar todo o microserviço no monolito inteiro, você vai ter um overhead muito grande, você vai ter um trabalho absurdo para poder fazer isso tudo de cara, assim, porque é muito difícil você tirar uma aplicação que estava lá rodando há anos, e aí você transformar em 50 microserviços pequenininhos que vão ficar rodando dentro de um cluster Kubernetes, sabe? Então, você já incluiu uma ferramenta a mais, você começou a criar aplicações distribuídas com clusters, e tem outras coisas que você tem que se preocupar agora, que é redundância de comunicação, você tem que se preocupar com ele ficar, não é redundante, mas ele ficar conciso, né? Ele tem que ter a mesma comunicação em todo o sistema, você tem que ter, se você usa o mesmo banco de dados para vários microserviços, você tem que ver concorrência, se dependendo do banco de dados implementa ou não, mas se você escreve em arquivo, tem que ver concorrência, sabe, race condition, essas coisas, você não teria esse problema se você estivesse usando um monolito. Então, quando você cria um microserviço, você tira muito overhead do que você tem de inicial, assim, né, do problema da aplicação. Mas você cria outros, né? Você tira a complexidade de código e joga essa complexidade para comunicação, para escrita, para leitura, para banco. E aí você tem que ter aquela ideia, né? Nossa, mas eu vou quebrar a aplicação em microserviços porque ela vai ficar muito disponível. Então, agora, se meu login cair, a minha aplicação inteira não cai. Não adianta nada se você escreve em um único banco de dados, sabe? Você só tem um banco de dados que recebe toda request. E aí você tem que distribuir o banco de dados. E não são todos os bancos de dados que suportam isso. Então, você tem PostgreSQL, PostgreSQL suporta, acho que o MySQL suporta. Os maiores hoje suportam. O MongoDB também suporta, que é a parada de réplica sets. Então, você tem que separar os bancos de dados em réplica sets. Aí você tem que ter aquela ideia, esses daqui vão ser só para leitura, esses daqui vão ser só para escrita. Saber quais serviços que escrevem, quais que leem, para poder conectar no banco certo. E aí tem todo esse isso obviamente não é obrigatório, mas tem todo esse fine tuning da coisa que você pode fazer para ficar perfeito. Só que isso demanda tempo. E aí a galera, acho que a grande falha da galera que acontece hoje em dia é o pessoal achar que eles conseguem migrar um monolito para microserviço muito rápido, assim, ou então para qualquer aplicação desse tipo. Isso acho que o que leva muita gente a desistir de usar microserviços. É você pegar não, eu tentei microserviços, não deu certo, mas aí você tentou migrar aquela aplicação Java de 13 anos que você tinha para 60 microserviços numa noite só. Obviamente que não vai rolar, entendeu? Então, a galera tem que entender que é aos poucos que você vai migrando. Você tira um pedaço, tira outro, e eventualmente você vai ficar com uma aplicação monolito tão pequenininho que aí você simplesmente vai quebrar, ele vai ser praticamente um microserviço. Entendeu? Então, essa é, na minha opinião, a forma principal de você fazer uma migração, assim, de como isso deveria funcionar. Não é o que acontece, obviamente. A gente falou, né, citou alguns pontos, vamos pensar assim, mais em questão de infra, né, que com microserviços a gente consegue escalar, então ali a gente consegue ter vários servidores, dividindo a nossa aplicação, e isso ajuda muito, claro, no microserviço, mas se a gente não tiver, né, um código bem escrito, se a gente não tiver ali um microserviço bem estruturado,
essa parte de infra, tudo isso, ela não vai adiantar, não vai resolver, porque lá atrás, né, o processo inicial não foi bem estruturado. Então, assim, quando a gente pensa em microserviço que dá para a gente trabalhar com vários desenvolvedores, que dá para ter um time grande, isso pode acabar se tornando um problema, né? Porque como o Wesley falou, né, vai ter um sistema ali que vai ser desenvolvido numa linguagem que de repente o resto do time ou alguém da empresa não sabe como desenvolver. Então, assim, pensando em time, como que a gente pode trabalhar, como que a gente pode monitorar, segmentar o que cada um tá criando, né? Se existe alguma forma, alguma ferramenta que a gente possa utilizar para o desenvolvimento de microserviço, né? Como que funciona essa parte pensando mais na questão dos desenvolvedores e da gente ter um time que consiga trabalhar com microserviço, né, para a gente depois lá no final ter, não simplesmente ter várias linguagens, mas ter cada um pensando de uma forma, cada um desenvolvendo de uma forma. Foi legal você ter tocado nisso, porque o que acontece? Tem muita empresa que fala, olha, agora vamos lá, todo mundo migrar para microserviço. A partir de amanhã, todo mundo, cada um com o seu microserviço. E quando você vai ver o processo dessa empresa para fazer até mesmo o deploy, tá, do monolito deles já é meio complicado. Então perceba, quando um dev está querendo trabalhar com microserviço, antes disso, nós temos um processo todo de maturidade para que a empresa consiga ter um processo muito claro, desde CI, CD, processos de deploy, a parte de monitoramento e tudo mais. Olha só que muito louco. Se para uma empresa fazer deploy numa sexta-feira à noite é complicado, ela não está pronta, por exemplo, para trabalhar com microserviços, né? Se eles estão tendo muito casos de erros, de rollbacks, etc., em tudo que está acontecendo nas aplicações, provavelmente essa empresa ela não tem maturidade para trabalhar com microserviços. Então, a grande sacada é que, independente, tá, se você é um desenvolvedor sênior ou até um cara que está começando agora e está trabalhando numa empresa, o que eu costumo falar, você é desenvolvedor, não trabalha com microserviços, não entende como é que funciona esse ecossistema, você sabe tão bem uma linguagem quanto outro desenvolvedor, você sabe até mais do que ele, mas você senta na mesa com esses mesmos caras, você não consegue nem conversar. E por quê? Porque esses caras, eles têm uma visão muito maior do todo do que necessariamente apenas do microserviço em questão. Apesar de eu estar programando de forma muito específica em determinado microserviço, a visão que eu tenho do todo é muito maior. Então, eu tenho que saber que para fazer deploy, eu tenho que ter esse nível de maturidade da minha aplicação. Eu sei como os testes têm que ser escritos, eu sei os tipos de teste, eu sei como tem que acontecer o lint. Eu tenho, por exemplo, numa empresa, pode ter muita gente trabalhando, inclusive por questões de segurança, tem que trabalhar com commits assinados. Quem é que trabalha nos dias de hoje com commit assinado? Então, tem gente que nunca, por exemplo, ouviu falar nisso. Então, se você perceber, antes de você querer falar, olha, a melhor prática para desenvolver em microserviço, o ponto vai antes. Como que eu consigo chegar num nível de maturidade onde eu consiga, por exemplo, fazer deploys sem sofrer? Porque, olha só, você tem um monolito e você sofre para fazer, ou dá aquele gelinho na barriga para subir um monolito, cara, se você tiver 300 microserviços, são 300 deploy, são 300 bancos de dados, são 300 APIs para manter, são 300 documentações, são 300 /V1, /V2, /V3, /V4 que você vai ter que manter. São 300 caras mandando mensagens para eles. São 300 sistemas para monitorar. São 300 sistemas para você ver qual desses teve problema que está acabando afetando os outros. Então, quando você começa a escalar esses níveis de pontos, você começa a falar, putz, eu não tenho maturidade ainda para trabalhar com microserviços se eu tenho problema de fazer deploy de um sistema, né? Então, acho que a grande sacada é o seguinte, o desenvolvedor é bom. Nós temos desenvolvedores muito bons. Os caras aprendem a linguagem rápido, os caras aprendem um framework rápido. Tá aí, sei lá, a própria Rocket City para mostrar. Os caras chegam,
consegue internar rapidamente um desenvolvedor, o cara tá ponto para bala para sair desenvolvendo e criando aplicações fantásticas. Mas, em paralelo, tem um mundo que é totalmente diferente, que é um ponto cego gigante do desenvolvedor, que é em relação a isso, né? Como que eu vou conseguir fazer deploy, garantir as aplicações funcionando? E outra coisa, plano A, plano B, plano C. Né? Uma das definições muito grandes quando a gente está falando em microserviços é que o microserviço ele precisa ser independente, ele precisa ser autônomo. Como que eu mantenho um microserviço funcionando, sendo que o cara que ele se comunica toda hora está fora do ar? Né? Qual que é o plano B? Eu vou crashear? Como que eu vou tratar esses erros? Porque fala a verdade, Lucas. Fala a verdade, Dani, Diego. Quem nunca fez aí um try catch e no catch colocou assim, nunca vai cair aqui, tipo, ou tratou o erro de qualquer forma, né? Console.log deu pau, né? Então, o que acontece? Você vai ter que imaginar que a cada catch você vai ter que tomar uma decisão muito grande na sua aplicação, porque sempre vai cair ali. Você vai fazer uma requisição HTTP, vai dar problema. Você vai mandar uma mensagem para uma fila, a mensagem não foi entregue, vai voltar. Como que você vai reenviar essa mensagem? Essa aqui é a grande sacada. E eu estou falando isso não é para assustar, é para assustar muito, tá? Porque o desenvolvedor tem que tomar muito cuidado e ter uma responsabilidade muito grande quando vai trabalhar. É aquela história, você resolve o problema de um lado, né? Cobre a cabeça para descobrir os pés e assim vai, né? Mas tem, com certeza, muitas vantagens. A gente, somente esse ponto logístico, né? Já é uma vantagem gigante, mas separar esse nível de responsabilidade é algo muito bom também. Em relação a práticas de desenvolvimento, eu acho que o maior problema não é como você desenvolve, é como você desenvolve. É esse mundo paralelo que muita gente não sabe, é um ponto cego o desenvolvedor. E só é cego porque você não enxerga mesmo. Você não sabe de onde que vem essa parada. Eu achei muito massa, porque microserviços, cara, ele é uma barreira cultural, é uma barreira de mindset da empresa, assim. Se a gestão técnica da empresa também não está preparada para isso, não adianta também querer colocar. Eu gostei muito da fala do Wesley, assim. Se a tua empresa tem preocupação em fazer o deploy na sexta-feira à noite, porque vai dar pau final de semana, cara, não adianta, né? O Wesley me lembrou muito o Leônidas agora, né? Tipo, fala 300 microserviços. Somos 300 contra 30 mil peças. Não, mas, cara, eu achei fenomenal isso. Eu acho que se o Lucas quiser comentar um pouco isso, e pode ficar à vontade. Cara, na verdade, eu acho que o principal... Eu já tive esse problema várias vezes, na verdade. Acho que é o maior problema que a gente tem quando a gente trabalha com microserviço é a cultura. A gente está acostumado a trabalhar, né, como deve mesmo, a gente está acostumado a trabalhar sozinho, geralmente. E é difícil para qualquer pessoa, em qualquer área, em qualquer trabalho, trabalhar em equipe, porque vai ter aquela parada de, né, flash de personalidade, a galera não vai se entender direito, como é que vai funcionar, etc, etc. E uma coisa que eu briguei muito, até eu consegui um quadro disso daqui, falando, na verdade, de tão chato que eu fui, para a galera fazer documentação. Porque qual que é o problema do dev atual? A gente desenvolve uma aplicação absurdamente complicada, um negócio assim, só que pra gente é simples, porque a gente fez essa parada. E aí quando a gente vai chegar e falar assim, não, todo mundo que lê isso aqui vai ver, né, a documentação é o código. Cara, isso é a maior falácia da história, porque apesar de ser um negócio do ágil, né, não, a documentação, o código tem que ser bem do clean code, né, o código tem que ser bem escrito de forma que ele se documente, cara, quem vai garantir que a pessoa que vai ler tem o mesmo conhecimento que você na linguagem, né, então... Ô, Lucas, eu acho que até seria interessante tu falar pra gente como que tu faz, então, as documentações dos microserviços. Então, o que eu geralmente faço é assim, né, eu documento em código, com comentário mesmo. Eu tinha um diretor de tecnologia que ele virava na cama toda vez que eu falava para ele que ia comentar o código. Mas a parada é que você tem que comentar no código, cara. Ainda mais se você está trabalhando, por exemplo, com TypeScript ou com linguagens que passam por uma transpilação, e no final das contas, esses comentários vão todos embora. Então, você não vai ter aquele negócio de, vou aumentar o tamanho do meu arquivo. Sabe, tipo, não faz diferença nenhuma, sabe, o que é o tamanho do seu arquivo. Tem gente que escreve código ofuscado, sabe, minificado,
de propósito. O cara escreve o código unificado porque, porque eu vou salvar 35 bytes no meu arquivo. Cara, tudo bem, fantástico, assim, muito bom, mas não era mais fácil você passar isso num webpack, sabe, em alguma outra coisa que pudesse fazer isso por você, e você deixava o código liberado para a galera poder entender o que está acontecendo, sabe, é aquele que eu chamo de código esotérico. A parada é que o que eu faço é o seguinte, o que eu costumo fazer? Quando eu escrevo um microserviço, eu escrevo ele inteiro, e deixo a base da documentação no próprio GitHub mesmo, um vídeo, falando, esse microserviço chama assim, faz isso, a base, né, tal, faz isso aqui, é para isso que ele serve. E aí você coloca o principal, que é como você baixa esse microserviço, como você roda ele na sua máquina, quais são as dependências que ele precisa. Então, eu preciso de tais variáveis de ambiente, eu preciso rodar em tal banco, a estrutura do banco é essa que ele vai esperar, e aí você coloca os pormenores do microserviço. Você não precisa, obviamente, documentar o código inteiro, porque tem coisas básicas da linguagem que todo mundo que vai trabalhar no microserviço vai ter que ser capaz de entender, porque senão não tem como desenvolver. Mas coisas, por exemplo, um caso, um exemplo que eu estou trabalhando, inclusive, que é um sistema de agendamento de reuniões. E a gente faz, tem várias regrinhas, né? Então, o cara não pode marcar uma reunião com uma pessoa que está no mesmo horário de outro cara, etc, etc, etc. Essas regras, elas não estão escritas sabe, tipo, eu tenho que escrever na documentação, porque eu posso escrever isso no código e deixar para a galera falar assim, não, as regras estão ali no código. E aí você tem que ir lá olhar 100 e poucas linhas de código para entender que, não, isso aqui significa que eu estou pegando um range de data. Cara, isso é muito mais difícil, sabe, você fazer. Então, por mais que a sua documentação fique muito grande, tipo, eu tinha uma documentação que eu escrevi, acho que foi o meu recorde, escrevi 18 páginas de documentação num GitHub, assim, num README. E foi isso que me rendeu o quadro falando da documentação, inclusive. Mas a parada é que, tipo, você tem que deixar o mais clássico possível, como assim, eu explicava como se eu estivesse explicando para meus pais, que não entendem de desenvolvimento. Assim, meus pais têm que entender como isso aqui funciona, tá ligado? Porque se qualquer pessoa vier depois, se eu sair da empresa depois e tudo mais, alguém tem que vir dar suporte. Porque o problema da galera é achar que, não, isso aqui é meu filho e só eu posso dar suporte nele, entendeu? Aí eu saio da empresa, eu quero deixar esse legado aqui. Cara, a galera vai te odiar se você deixar um legado lá. E a galera diz, não, eu quero que meu sistema fique rodando por anos. Mas você deixa um sistema sem documentação nenhum, sem nada, a primeira coisa que a galera vai fazer é substituir. Porque não sabe o que vai acontecer, a galera tem medo do desconhecido, certo? Então, o pessoal não vai mexer naquilo lá, a não ser que seja um negócio absurdamente importante. Então, é justamente o oposto do que a galera faz. Se você quer que o seu legado fique lá por muito tempo, você tem que explicar como o legado funciona, porque se você não entender como o legado funciona, ele já nem se torna um legado, mas ele se torna uma aplicação normal. Mas o legado é aquela coisa que alguém deixou lá, e é um legado, entendeu? O negócio está ali, sistema de banco, sabe? Que está ali há 60 anos, ninguém sabe como funciona, e as poucas 4 pessoas que tem estão se aposentando e estão formando outras pessoas agora, porque tem que fazer alguma coisa, e livros, às vezes, eu tive um caso que o cara que escreveu o livro da linguagem trabalhava lá, então a galera só sabia por causa do livro do cara que escreveu. Mas a parada é essa, entendeu? É cultura de time, é você ter uma cultura onde as pessoas elas consigam se comunicar umas com as outras de forma eficiente, ela consiga explicar esse código para as outras pessoas que estão desenvolvendo, até pessoas que não estão desenvolvendo, para entender esse código. Um bom exercício para isso é você pegar o microserviço, a gente fazia isso numa empresa que eu trabalhei. Toda vez que a gente terminava o microserviço, a gente fazia na nossa retrospectiva, a pessoa que fez o microserviço explicar o que o microserviço fazia. E aí podia entrar em código, podia fazer o que quisesse, mas tinha que explicar o microserviço, para todo mundo ter uma noção do que era. E aí, se isso não estava descrito, se alguma regra importante não estava descrito na documentação, tinha sempre o guardião da documentação, que obviamente era eu, mas se alguma coisa não estava escrita na documentação, o trabalho dessa pessoa era levantar o braço e falar, olha, você esqueceu de pôr isso aqui na documentação. E aí você tinha que justamente bater o que está no código, o que está na documentação, para ver o que acontece. E mais importante do que escrever a documentação é manter a documentação. Né? Não adianta você escrever a documentação, aí você atualiza o programa e não atualiza a documentação. Então a coisa não funciona. Então é cultura, cara, porque microserviços foi o que o Wesley falou. Se você tem medo de fazer um deploy, se você tem medo de fazer um deploy, em qualquer caso, se você faz um deploy com receio, é porque você não está pronto ainda. Porque microserviços é uma coisa que você vai ter que fazer, assim, às vezes 10, 20, 30, 60 deploys por dia, ou às vezes mais. Às vezes não passa por um beta, não passa por um staging, o negócio sai do PC do dev direto para a produção.
Se você tiver com testes em dia, se você tiver com testes automatizados e tudo mais, é o fluxo, entendeu? É por isso que é muito rápido você desenvolver um microserviço, entendeu? E por isso que a galera quer. Só para vocês terem uma ideia, a gente teve talk com o pessoal do MELI, né, do Mercado Livre. Os caras fazem 3.300 deploys por dia. Né? Então, imagina a loucura que deve ser feita. E uma coisa que eu queria falar, que o Lucas falou, eu achei interessante em relação à falácia de documentação e etc., em relação ao Uncle Bob e tudo mais. Tem uma coisa muito interessante que eu acho que muita gente não conseguiu distinguir o que o Uncle Bob, quem não sabe, é o Robert Martin, que fez o livro do Clean Code. Ele fala que o seu próprio código, ele tem que ser, a documentação tem que ser o próprio código, você não tem que ficar colocando comentários, etc. Mas tem gente que confunde comentário com documentação. São coisas totalmente diferentes. Né? Uma coisa é ficar enchendo de barra, o I faz isso, né? Porque senão vai cair no cat. Esses tipos de comentário, eles têm que morrer mesmo. Por quê? Porque se você está precisando explicar por que uma variável I vai cair dentro de um if, é porque realmente tem algo muito errado com o seu código. Você não está conseguindo trazer clareza. Mas isso é muito diferente de documentação. Documentação, ela dá uma visão importante do que a sua aplicação faz e quais são as regras, né? Que é bem o que o Lucas falou. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando existem, obviamente, no Python dá para fazer, eu acho que no Java, mas a linguagem que eu mais trabalho hoje em dia é Go, né? A coisa mais importante, e é uma regra, é uma convenção, é que qualquer método exportado no Go, você tem que colocar uma explicação em cima antes da função ou da variável, qualquer coisa que for exportado, ou seja, como se fosse um modificador de acesso público. Né? Então, se eu tenho que, por exemplo, eu fiz uma função X, eu tenho que começar, inclusive, a função X faz isso por causa disso. Por quê? Quando você for rodar uma GoDoc, ele gera documentação automática para você, baseada em toda a sua API. Então, comentário, galera, é diferente de documentação. A documentação é mais do que necessário para você conseguir trabalhar e fazer com que um sistema consiga funcionar. Uma outra coisa que o Lucas falou, que eu achei bem bacana, e na curiosidade, eu estava ontem mexendo com isso, né, na coincidência, eu sempre estou tentando entender como outras pessoas e outros projetos grandes estão programando, vendo o boilerplate deles e qualquer coisa desse tipo, para ver comparar como que eu estou programando e vendo como que eu posso aprender com eles. E ontem, a última coisa que eu fui fazer à noite, pode parecer sacanagem, mas eu estava vendo o código-fonte do Kubernetes, né? Então, eu estava ali mexendo com o Kubernetes mesmo, olhando lá no projeto do Kubernetes, lá no GitHub. E a coisa mais louca do mundo foi, se você entrar lá na documentação, você vai ver lá, o Kubernetes faz isso, isso e isso, para você conseguir rodar e conseguir trabalhar e colaborar, rode esse comando e não sei o que, e dê um make, e acabou. Ou você tem uma forma fácil que você utiliza o Docker rodando esse comando. Então, basicamente, o que eles fizeram ou eu faço o cara seguir 1 trilhão de passos para botar essa parada para rodar, para essa pessoa poder colaborar com o código, ou você faz um script, um programa, alguma coisa que a pessoa chegue, ela é capaz de executar, pode ser um shell script, pode ser o que for, e ele vai ter a aplicação rodando ali no ar, né? É interessante porque eu acabo falando muito de full cycle, é um termo criado pela Netflix, e uma das coisas que faz parte em relação a tudo isso é a parte do Software Development Lifecycle, que é desenhar, né, o design, o desenvolvimento, o teste, o deploy, o monitoramento e o suporte. Né? E tem muita gente confunde a parte de suporte com suporte técnico, né? Que o desenvolvedor vai ter que trabalhar no call center. Mas não é isso. Se você desenvolve um software, é interessante você dar o suporte. Você está, né, na linha de frente com a pessoa que usa. E quando a gente está trabalhando em microserviços, o seu cliente é outro desenvolvedor que vai consumir a sua API. Né? Então não adianta você fazer o melhor software do mundo se outro cara não vai usar porque ele não sabe usar o seu software. Então
quando alguma pessoa está tendo alguma dificuldade, você tem que entender essa dificuldade para dar a melhor condição do mundo para que a pessoa possa usar o seu microserviço. Porque se você não fizer, o seu microserviço não vai ser usado e não adianta você ter um microserviço para você de estimação. Você vai passar a mão na cabecinha dele e vai falar como eu sou bonito, né? Porque eu fiz esse programa, mas ninguém sabe mexer no seu monstrinho. Ou no seu cocôzinho, que nem o Lucas falou. Diferente de um gato, né? O microserviço ou um cachorro, ele não te dá amor, ele só te dá ódio, né? Então a coisa, ele não vai vir aqui para você e vir abanando o rabinho, né? Ele vai chegar e falar assim, olha só, caiu a empresa inteira aqui, olha que bonito que eu fiz. Uma das coisas, até quando eu estava começando a utilizar microserviços, né? Eu incomodei bastante o Wesley pelo WhatsApp, a gente ia batendo um papo e teve várias coisas, assim, que são realmente de mindset, que são culturais, que elas demoram para entrar na cabeça, né? Uma das coisas é realmente, assim, preciso de um banco de dados separado por microserviço. Não posso utilizar um banco de dados para todos os microserviços. Senão não faz sentido nenhum estar criando microserviço. Né? Isso, na minha cabeça, ficou, meu Deus, cara, mas beleza, eu vou ter as coisas que ficavam na minha cabeça naquela época, tá? Então eu vou ter os dados do usuário somente no microserviço que é responsável pelo usuário. E toda vez que eu precisar a informação desse usuário, eu vou lá buscar via REST, via gRPC. Nossa, mas imagina, né? Latência toda vez. Se eu precisar dados do usuário, eu vou ter que buscar. E daí eu lembro que na época o Wesley falou, não, Diego, nesse caso, se o outro microserviço precisa dos dados do usuário, então os dados que ele precisa do usuário deveriam estar duplicados dentro daquele microserviço. Eu pensei, como assim duplicado? Eu vou ter dados duplicados de entidades da minha aplicação entre vários microserviços. Lá para mim não entrava na cabeça. Era um negócio assim muito difícil. E por isso eu queria puxar essa discussão agora, até para o Wesley pode começar a discutir, falando um pouquinho sobre isso. O que a gente tem que ter em mente na hora que a gente vai começar a aplicar microserviços? Quais são essas quebras de paradigmas na cabeça que a gente tem que fazer na hora que a gente vai aplicar microserviços? Além dessa questão do banco de dados, é claro, se tu quiser comentar mais sobre isso, pode falar também. Essa parada do banco de dados é importante a gente falar. É o que eu disse, um microserviço ele tem que ser autônomo, ele tem que ser capaz de funcionar, mesmo se outros microserviços que normalmente ele tem uma dependência estejam fora do ar. E como que isso funciona? Você tem que ser capaz de degradar a utilização desse microserviço. Isso foi muito legal. Eu assisti um episódio do Hipsters, dos caras falando da Black Friday da Magalu. O exemplo que normalmente eu dou é o seguinte: vamos imaginar que você está num checkout e o cara vai, por exemplo, digitar o CEP e vai autocompletar o seu endereço. Ou seja, existe um microserviço de CEP que vai completar aquela parada para você. O seu sistema, ele não pode travar se o microserviço de CEP der problema. Você tem que ter um plano B. Né? Então, se o microserviço de CEP não funcionar, você vai dar a condição para o usuário preencher o endereço dele. Né? Então, é mais ou menos isso. Né? Então, nos casos do cara, do pessoal lá do Magalu, o gargalo deles era o sistema, por exemplo, que calculava o frete. Então, se o sistema de frete deu um problema, você tem que ir para outro plano B. E deu um problema no plano B, você tem que ter um plano C. Então, o seu microserviço ele tem que conseguir ser autônomo. Você tem que conseguir sempre pensar o que acontece se isso der errado. Então, ter esses planos de contingência é uma coisa muito importante. Porque quando você está trabalhando com um sistema monolítico, eu preciso dos dados do produto, eu dou um select lá no produto, vou lá na entidade que o Diego criou de produto, nem fui eu sei que tem aqui a listagem dos produtos. E se o meu microserviço de produto estiver fora do ar? Como que eu resolvo determinada situação? É uma questão de como que você vai desenhar a aplicação e como que você vai organizar e falar, olha, a responsabilidade do meu microserviço é fazer isso. Se eu não tiver os produtos, o que eu faço nesse caso? Ou eu levanto a mão pro ar e falo assim, olha, galera, eu não consigo fazer mais nada disso, eu vou ficar aguardando o sistema de produtos ser atualizado. Em algum momento pode até acontecer isso, mas a sua aplicação não pode crashear. A sua aplicação tem que conseguir dar retornos o suficiente falando que ele está naquela situação, naquele momento. Então, isso é um ponto. Sobre banco de dados, sim, é até assustador, né? É até chocante para quem não trabalha com microserviços, mas sim, você tem um banco de dados para cada microserviço. Por quê? Esse cara tem que ser autônomo.
Imagina se todo mundo está usando o mesmo banco de dados e, de repente, o Lucas, bonitão, ele rodou para mim uma migration do microserviço dele, mudou a estrutura do banco de dados e o meu microserviço vai quebrar. Então, para isso, eu tenho o meu próprio banco de dados, que ninguém mexe, ele é meuzinho, e eu vou me virar. Mas tudo tem vantagem e desvantagem. Então, não digo desvantagem, né, mas algo que acontece muito com microserviços é algo que a gente chama de consistência eventual. Então, os dados não necessariamente sempre estarão consistentes, porque normalmente eles estão espalhados entre os microserviços. Um exemplo muito claro disso, eu não sei se o comportamento até hoje é dessa forma, mas você vai no Facebook e está participando de vários grupos e começa a comentar. Aí você vai no Facebook e muda o nome que está no seu perfil. Aí você vai nos seus comentários antigos, você vai ver que o seu nome está antigo. Porque isso provavelmente acontece no Discord também. Se tu muda a tua foto, ela não reflete nas mensagens que tu já enviou, por exemplo, em todas elas. Às vezes demora um tempo para refletir, né? Porque faz alteração e assincronamente ele vai mudando no restante, né? Exatamente. Então, existe uma consistência eventual. E esse processo de consistência eventual significa que em algum momento a gente não vai estar 100% consistente. Mas daí é o grande ponto da história. O quanto que eu posso estar inconsistente? Existe uma parada que a gente chama de teorema CAP, que se você, por exemplo, quer manter essa consistência, você não vai conseguir manter disponibilidade. Se você quer disponibilidade, você não consegue ter determinada consistência. Você vai ficar fora do ar, né? Então, por exemplo, eu vou num caixa eletrônico. Eu posso trabalhar ali com uma consistência eventual no meu saldo? Não, né? Porque eu saco dinheiro, o meu saldo não atualizou, eu saco mais dinheiro e vou embora, né? Então, nesse caso, se eu tô com um problema de consistência, eu tenho que ter indisponibilidade. Porque senão eu corro o risco de alguém arrancar o dinheiro a mais da minha conta, né? Cara, eu vou dizer que tem banco digital aí que eu faço transferência e meu saldo demora para refletir as alterações, cara. Eu também. Mas aí você vai ver, se você tentar sacar, provavelmente o microserviço ali que está sacando com certeza. a parada, esse dado está consistente, entendeu? Então, isso aí é um ponto importante. Mas provavelmente um extrato, se eu demorar 5 minutos ou 2 minutos para atualizar o coisa, não é algo que vai matar o usuário final. Ele sabe que realizou aquela transação, ou demora para cair, ou qualquer coisa desse tipo. Então, trabalhar com dados duplicados é muito comum, mas, obviamente, você vai duplicar apenas o dado que você precisa. Por exemplo, imagina que eu tenho um microserviço de produtos. E esse meu microserviço de produtos gerencia todos os produtos do meu sistema. Então, eu tenho o nome, eu tenho o fabricante, eu tenho peso, eu tenho garantia, eu tenho um monte de coisas. Mas, eventualmente, eu tenho um microserviço que mostra os produtos comprados. Eu tenho que ter o nome do produto. Mas eu não preciso ter o tempo de garantia para eu mostrar que o cara comprou. Então, eu vou duplicar o nome do produto no meu banco de dados, mas eu não preciso duplicar dado que eu não preciso, né? Que não faça sentido para o meu microserviço. E se um dia o microserviço X mudar o nome do produto, ele vai avisar todo mundo que o nome do produto mudou, eu vou ficar um tempo inconsistente, né, com o nome do produto errado na listagem, depois de alguns segundos, de alguns minutos, depende de quanto você vai organizar isso, né, o nome do seu produto vai ser atualizado no microserviço. E o legal é que isso é feito de forma assíncrona também, né? Então, se a gente está utilizando um Kafka, por exemplo, a gente emite um evento, o nome do produto alterou. Quem quiser ouvir e alterar esse nome também no seu microserviço, que altere, né? Eu estou avisando que alterou, né? Se vocês quiserem receber essa informação e alterar, alterem aí. Lucas, quer comentar mais alguma coisa sobre isso, cara? Então, isso é uma polêmica para mim também, porque, assim, eu acho que tem vários níveis de microserviços, né? Eu acho que eu, por exemplo, não sou um grande fã de criar um banco de dados específico para cada microserviço, porque eu acho que a complexidade que ele criar mais não compensa quando você tem uma aplicação muito pequena. Então, ou uma quantidade de microserviços muito pequena. Nesse caso, compensa mais você escalar o banco, né? Fazer o réplica set e tudo mais. Mas eu acho que é uma evolução natural. Eventualmente, quando você tem uma aplicação que vai ficando cada vez maior,
você tem que, sim, se ligar de como essas coisas vão acontecer, né? E, cara, acho que a questão a consistência da palavra que eu estava procurando naquela hora, mas a consistência eventual é uma das coisas mais difíceis de qualquer pessoa entender, assim, porque ela quebra completamente todo o paradigma de tudo que a gente está imaginando. Na verdade, o assincronismo quebra o paradigma, sempre. Eu tenho até hoje, apesar do S6 ter saído há, sei lá, cara, 6 anos, 5 anos, tem gente ainda até hoje que sofre muito para entender como funciona Sync Await, apesar e Promises há muito tempo que já existe JavaScript, por exemplo. Então, o assincronismo é uma coisa que é complicado para a gente entender, porque o cérebro humano, ele trabalha com causa e efeito. Então, se você tem causa e um efeito, e aí você está esperando esse efeito acontecer depois da causa. E aí, quando você coloca aquele console log como a promise, e a promise acontece antes do console log, aí você fica, meu Deus do céu, o que aconteceu aqui? E aí você dá aquela sensação de eu perdi o controle da minha vida, né? Mas o negócio é que a consistência, foi isso que você falou, você usando aplicações assíncronas, modelo PubSub, né, você publica uma mensagem e todo mundo que está escrito naquilo lá, todo mundo que vai mexer com o usuário, então eu estou escrito aqui num tópico de usuários, e aí eu estou falando, tal dado alterou aqui nesse usuário, e se eu estou ouvindo esse tópico, eu vou ver se meu dado alterou. Só que aí, às vezes, o que acontece, né, isso é levado ao extremo também. Quando você tem muitos e muitos microserviços, na casa dos milhares, você acaba tendo o problema da consistência. Você alterar o microserviço, o seu microserviço alterar o próprio banco, né, sendo consistente, acaba gerando, porque são tantas alterações que você tem que fazer, que esse microserviço acaba ficando sobrecarregado só com consistência. Então, eu já vi casos de empresas criando microserviços que é o que eles chamavam de gatekeeper, né? Que é tipo a galera de manter consistência. Então, é um microserviço que ele ouve todos os tópicos e todo mundo que muda, ele tem acesso aos bancos de dados de cada um desses microserviços e ele só altera os dados desse microserviço. Ele não puxa nada, ele não pega nada, ele não tem get, ele não tem nada. Ele só ouve filas e altera os microserviços. Ele mantém a consistência de todos os microserviços. E aí tem várias formas que você pode fazer isso. Você pode rodar conforme eventos vão dando, aí você pode rodar por tique, sabe? Você tem um timer que a cada, sei lá, 3 segundos você roda um tique que atualiza todos os bancos, alguma coisa desse tipo. Mas aí varia do tipo de aplicação que você tem. E aí é aquela coisa que eu falei, né? Tipo, você joga a complexidade do microserviço, a complexidade de código, ela sai do código e se torna a consistência, se torna a comunicação. Então, se você está transformando a comunicação numa comunicação assíncrona, você tem que ter noção de que, às vezes, quando você vai puxar um microserviço, vai puxar um dado desse microserviço, provavelmente esse dado pode ou não pode estar atualizado. E aí você tem que ver aquela questão, última atualização, última não sei o que do dado, essa atualização faz muito mais tempo, ele tem que requisitar do microserviço original o nome do dado atual, ele não pegou o evento, então é aqueles fallbacks que o Wesley falou. Então, tipo, você sempre precisa ter um fallback. Então, eu estou pegando aqui a atualização, mas, se a atualização faz mais de um dia, por uma alteração de preço, com certeza isso aqui está errado. Então, eu vou precisar ir lá no serviço de preço, pegar a atualização antes de poder devolver isso daqui. E isso acaba criando mais overhead, assim, às vezes, em algumas coisas. Por isso que, em muitos casos, as pessoas preferem usar o banco único, né, como uma única coisa, porém, cada coleção ser uma coleção específica de microserviço. Então, você tem lá, sei lá, no MongoDB, uma collection de user, uma collection de produto, uma collection de preço e tal, e aí esses microserviços só acessam essas collections, e aí os microserviços em si, eles se comunicam internamente para poder pegar esses dados. E aí tem aquela questão do delay, né? E aí a ideia, né, para você suprir o delay é você usar rede interna. Então, você não sai para a internet, você se comunica através de IPs locais, que aí você vai ter um delay mínimo entre, sei lá, 10 milissegundos entre um e outro, e você vai ainda ter o acesso aos dados. E aí você pode usar gRPC, você pode usar filas, pode usar o que você quiser, desde que você consiga se comunicar entre os microserviços sem precisar sair para fora do seu cluster, né, do seu host. Porque senão você vai ter que fazer o que uma empresa que eu trabalhei fazia, né? Eles se comunicavam através do DNS próprio. Então, ele saía do cluster, ia lá no Google, ver qual era o DNS, voltava para o Cloudflare falava, olha, Cloudflare, o DNS é tal, esse IP aqui, ó. Aí ele ia lá para o IP, batia no IP, e aí voltava para o Kubernetes. É como se você tivesse, sei lá, querendo falar com o seu vizinho, só que aí você desce até a praia, lá em Santos, e aí você liga para ele. E aí ele tá do lado da tua casa, tá ligado? É basicamente isso. Você vai conseguir fazer isso, só que você podia simplesmente só gritar pelo eu acho que existem vários cenários, existem
cenários perfeitos na teoria e na prática, claro que acaba acontecendo muitas aplicações diferentes, mas isso não só em microserviços, né, em qualquer tipo de aplicação. Sim. São evoluções. É bem o que o Lucas falou, são níveis de maturidade, né? Por exemplo, eu tenho um sistema monolítico e, cara, por exemplo, mexer com dados é uma das partes mais complexas quando você vai quebrar seu sistema monolítico em microserviços. Então, de um dia para outro, você, por exemplo, vai criar um banco de dados e falar, olha, agora eu só vou botar no ar esse microserviço quando todos os dados estiverem migrados para esse meu outro banco de dados. Não, você pode, eu digo, temporariamente, você utilizar o mesmo banco de dados e conforme a solução for ficando mais madura, conforme a solução for crescendo, você vai conseguindo transferir e fazendo essa migração de dados para resolver esse tipo de problemas. Então, quando a gente está falando em microserviços, a gente tem um momento de maturidade, um momento de transição que vai te levar até onde você espera. Uma coisa que o Lucas falou em relação à parte de tráfego, cara, é extremamente importante isso, o pessoal se ligar. Microserviço tem que rodar dentro da própria rede, né? Principalmente se ele não tem a menor necessidade de ir para a internet. E daí a gente entra num outro ponto de complexidade. Tá? Hoje em dia isso está melhor por causa de Kubernetes, etc., que é algo que a gente chama de Service Discovery. Né? O que acontece? Vamos imaginar que eu tenho 100 microserviços e eu tenho que comunicar com o microserviço do Diego. Como que eu encontro o microserviço do Diego? Qual que é o IP do microserviço do Diego? Qual que é o nome do microserviço do Diego? Agora, o microserviço do Diego está escalado em 10 máquinas, em 10 instâncias. E qual máquina que eu vou chamar? Né? Então, eu tenho que ter um processo de descoberta de serviço. Para quê? Para que eu descubra que existe o microserviço do Diego e que ele me fale qual daquelas 10 máquinas está de pé e que eu posso chamar ela naquele momento para eu conseguir pegar dados. E daí, por exemplo, a gente começa a ter soluções, por exemplo, como o Consul. Né? O Consul é uma ferramenta da HashiCorp que serve exatamente para isso. Você consegue registrar todos os seus serviços determinado e ele tem o seu próprio servidor de DNS. Então, quando você bate no DNS, o Consul vê, por exemplo, quais são as máquinas que estão saudáveis naquele momento e passa e transfere um IP para você falando, olha, pode chamar esse IP que essa máquina está de pé. Então, a gente começa a chegar e necessitar de outras ferramentas, né? Então, se eu tenho 300 microserviços, como que eu acho esses caras? Qual é o IP do cara? Cada microserviço, eventualmente, está numa porta rodando diferente em diversas instâncias. Qual é a porta? Qual que é o endereço? Então, esses tipos de coisa a gente tem que se ligar. Eu acho que é bem por aí. Um cara novo também na rede, né? Isso, cara, Service Discovery é um inferno na Terra, porque sempre que entra um cara novo na rede, você tem que saber que aquele cara entrou na rede. E como é que ele faz isso? Quando ele entra na rede, eles disparam uma chamada, né? Um broadcast na rede falando, uma Gossip Protocol, normalmente, né? Um Gossip Protocol da fofoca. Isso, a gente chama de ARP, né? É um ARP, ele dispara uma mensagem falando, gente, cheguei, meu IP é esse aqui. E aí é o que o Wesley falou, um Gossip Protocol, um serviço começa a se comunicar com o outro, falando, olha, ele chegou. Só que assim, cara, às vezes, isso na teoria, muito tá falando, é sensacional, é fácil de fazer. Mas na prática, cara, isso é um inferno, porque você tem que se comunicar a nível de rede, assim, a nível de IP, e você tem que se comunicar, às vezes você tem que passar de um serviço para outro, e você não sabe se o outro serviço está online ou não está online. Então, às vezes o serviço que você tem que se comunicar tá fora do ar, e aí ele é o cara que tá mandando o protocolo que tá chegando de volta, entendeu? E aí, tipo, você não sabe o que você faz. Então, essas ferramentas, como o Consul e o próprio Kubernetes, eles resolvem esse problema, principalmente esse problema, que é o Service Discovery, porque quando você tem muitos microserviços acontecendo, você não sabe o que acontece no meio deles, eles sobem, eles morrem, eles saem, sabe? Você não pode confiar, né? Então, por isso que no próprio Kubernetes você tem os services, para você agrupar todos os pods num IP,
para você poder fazer o balanceamento entre eles e fazer a Service Discovery em cima disso daí. E aí o Kubernetes registra isso dentro do próprio do estado dele, né? E o Consul registra isso dentro do estado dele também. Então, a forma como a galera resolveu isso daí foi usando essas ferramentas. Então, assim, é imprescindível você... Não tenta fazer microserviço na mão, sabe? Tipo, não, eu vou ser aqui, vou abrir o microserviço, vou fazer tudo na mão. Cara, não vai rolar. Você vai perder anos da sua vida para coisas que as pessoas já fizeram. Então, Consul, Core DNS, o próprio Kubernetes, são coisas que você não vai precisar, sabe, ficar olhando esse monte de coisa. Então, só vai, sabe? Essas ferramentas são open source, sabe? A maioria são grátis. Então, não precisa você ficar reinventando a roda, sabe? E outra, do ponto de vista de segurança também, grande parte dos microserviços usam proxies reversos. Então, quando você começa a entrar com microserviço, trabalhar com microserviço, você deixa de ser uma pessoa que... Vamos supor que você trabalha com desenvolvimento. Você está trabalhando lá só com a sua linguagem, resolve fazer microserviço. Você deixa de ser uma pessoa que tem que se preocupar só com dev, só com o seu JavaScript, só com o TypeScript, você tem que se preocupar com rede também, bastante. Então, tipo, você tem que entender o ecossistema de rede, como, pelo menos o básico, de como funciona a rede entre computadores, porque às vezes você chegou e fala, putz, eu vou ter que me comunicar aqui, aí você coloca o serviço exposto para a web, todo mundo acessa o seu serviço, só que aí você ganha o problema de você ter que autenticar todas as chamadas, aí você é um overhead em cima do seu serviço. Então, o que a galera costuma fazer hoje você pega um Nginx, ou um proxy reverso, e coloca na frente, que é um API Gateway. Então, todo mundo se comunica através dessa única porta, e aí, pelo DNS, o pessoal sabe, o Nginx, o proxy reverso, sabe para quem que ele tem que mandar o serviço. E aí, todos os serviços internos são internos, não tem a comunicação com a internet, então eles não precisam ter login, autenticação. Isso corta um trabalho absurdo do seu desenvolvimento, você não precisa ficar validando token, e você não precisa ficar guardando sessão. Então, todos os serviços são, de fato, stateless. Então, você pode matar, subir, fazer o que você quiser. E isso é outra coisa importante. Microserviços têm que ser stateless. Se for stateful, você tem que ter muito, muito cuidado aonde você vai armazenar isso. Principalmente sessão. Porque quando você trabalha com load balancing, você tem que ser, tipo, ter aquelas stick sessions, né? Que é tipo, eu criei uma sessão no meu login, mas essa sessão tá nessa máquina. A sessão, a galera acha que é um negócio meio virtual, mas não, é um arquivo, cara. O PHP guarda a sessão num arquivo dentro do computador. É um arquivo vazio, literalmente, com um ID. Aí você tem aquele PHP, aquele cookie, PHP SSID, que vai pegar esse arquivo e trazer as informações que tem na sessão. Se você vai logar, você tem que logar na máquina que tem esse arquivo. Então, os discos, né, o state storage do Kubernetes, ele não é zone aware, né, que a gente chama. Então, ele não vive em múltiplas zonas. Ele vive dentro de um único nó, que é uma máquina física que está ali. Então, todo mundo que logar e tiver uma sessão naquela máquina tem que ser direcionado para aquela máquina. Como você faz isso? Microserviço, ele é um assunto que dá pra gente ficar aqui horas e horas e horas falando, mas eu queria puxar aqui uma última pergunta da minha parte, pegando um pouco da outra pergunta que a gente tinha feito, né? Eu já trabalhei em algumas empresas, já tive algumas experiências com microserviço, e assim, a empresa era uma forma que a gente tinha para desenvolver. Então, eu já trabalhei numa empresa onde a gente não podia replicar, né, código. Então, por exemplo, ela fala do Wesley, né, se você precisar de alguma informação em determinado parte do teu microserviço, você não podia, você tinha que usar só de uma forma, né? Já trabalhei em outras onde a gente podia ter um banco único, né? Enfim, e com isso, eu queria que a gente falasse rapidamente se existem alguns critérios para definir o sucesso de uma implementação. Tem que ser um banco único, a gente pode usar mais de um banco, tem que replicar, não tem que replicar. Queria que a gente falasse rapidinho essa parte de critérios. Na minha opinião, o principal critério para você conseguir trabalhar com microserviços, independente se você vai trabalhar com banco, como que você vai sincronizar, porque eu acho que isso é um fato, eu acho que já muito claro hoje em dia. Né? A gente vai trabalhar com a sincronicidade, eventualmente você vai poder ter, sei lá, alguma requisição REST, gRPC, ou sei lá, alguma coisa desse tipo, mas de forma geral a gente vai trabalhar com fila e tudo mais. Eu acho que esses
pontos, eles são muito claros, mas eu acho que o que acontece? Quando você trabalha com microserviço, eu acho que um dos pontos principais, eu acho o principal critério que você tem entre botar um microserviço no ar ou não colocar é a parte de observabilidade, tá? Por que eu digo isso? Imagina que você é um piloto de avião, né? E você tá voando e de repente você não tem você não sabe nada que está acontecendo. Você não sabe sua altitude, você não sabe como que está o seu combustível, você não sabe como é que está a sua velocidade, você não sabe para onde você está indo. Então, quando você está num ecossistema rodando com microserviços, se você não tiver um processo de observabilidade, o que vai acontecer? Basicamente, você está num voo cego, né? Então, o meu microserviço impacta qual? O meu microserviço está lento. Por que ele está lento? Será que é porque o Lucas fez um microserviço porco lá e o meu tá chamando dele, mas o dele tá morrendo? Então, o que eu vou fazer? A gente vai ativar um circuit break, daí vou esperar o Lucas se recuperar para daí eu mandar novas requisições para eles. Então, se você não tiver um processo aí de observabilidade, e quando eu falo em observabilidade, falando em 3 pontos, logs, métricas e tracing, tudo acaba ficando mais complicado. É interessante porque, eventualmente, você tem que rodar uma transação e essa transação, o que acontece com ela? Ela acontece em diversos microserviços. Eu faço uma compra e ela vai passando por vários. E deu pau na compra. Qual o microserviço que deu o problema daquela compra? Como que eu consigo rastrear aquilo? Isso então, acontece você também tem que... com função serverless, né? Às vezes tu tem uma função que invoca outra chama função. Outra. E aí tu tem que fazer um tracing, porque tu tem que ter... tu tem que saber exatamente em que ponto parou. Que você vai chamando. Exatamente. Então, hoje em dia, o que é muito comum, que está na moda, é a gente trabalhar com algo que a gente chama de service mesh, uma malha de serviços que intercepta todas as comunicações. Você sabendo todas as comunicações, você vê como é que está o fluxo de dados, e aí você sabe de um dado que está saindo para indo para outro, e etc. Então, eu acho que se tem um ponto que mais me deixa ali preocupado se você consegue subir um microserviço no ar em relação a critérios, eu diria 3 pontos principais. Cultura, maturidade para fazer deploy e maturidade para fazer monitoramento, para observabilidade. Eventualmente, você faz um código mal feito, mas está funcionando, e você é responsável por ele, você vai melhorando, você tem muita chance de conseguir ajustar, porque pelo menos você sabe aonde está o problema. Mas se você subir algo e não sabe nem o que está acontecendo com essa parada, cara, você vai ficar perdido. Vai estar no ar o seu e-commerce, deu um pau ali na transação de compra e não foi entregue, sei lá para quem. Aonde que foi o problema? Foi na transação? Será que pagou? Será que foi para o departamento de shipping? Será que comunicou com a transportadora? Será que deu baixa no meu estoque? Eu não sei o que aconteceu. Isso é super difícil, cara, porque eles são stateless, né? Então, o estado não existe depois. Então, é dificílimo você pegar isso de volta. Então, eu acho que esse é o principal, cara. Eu diria que a observabilidade é até mais importante do que o deploy. Nada pode estar funcionando, cara, mas você tem que saber que nada está funcionando. Então, tipo, você tem que ter uma noção muito clara das coisas que estão acontecendo, porque senão você se perde muito fácil. Isso é um problema real, assim, que nessas empresas que eu trabalhei, uma delas, inclusive, eu mantenho bastante contato com o pessoal, eles estão implementando isso agora porque ficou inviável você conseguir se comunicar. O pessoal perdia, tipo, sei lá, 3, 4 horas para resolver problema, porque tinha microserviços, eles trabalham no primeiro modelo que eu falei, né, que é o mesmo banco, mas cada microserviço cuida de uma collection. Então, todo mundo que vai trabalhando na collection fala com aquele microserviço. Então, você imagina a quantidade de chamadas que tem no meio do caminho. E aí tem aquela parada do error bubbling, né? Que é tipo, você chama um serviço, esse serviço chama outro serviço, que chama outro serviço, e aí o cara do meio deu problema, ele vai estourar o erro, o cara que chamou ele vai estourar um erro com o erro do cara que estourou, e aí o cara primeiro que chamou vai estourar o erro do cara que chamou, Então, só vai ter um erro com erro com erro, né? E aí, às vezes você não tem nada, né? Às vezes você tem só um erro assim, 500. E aí você não sabe o que aconteceu. E aí, que era o caso da galera. Tipo, você não sabia como aconteceu, não sabe quem deu erro, não sabe como veio. Então é importantíssimo que as mensagens de erro que você retorna nos seus microserviços tenham pelo menos o código do erro, um código pode ser criado por você, um nome do microserviço que deu erro, e o que aconteceu, né? Tipo, uma leve descrição do que aconteceu. E aí você puxa essas mensagens para trás
e aí você dá um tracing nisso no debug mesmo, se você não tiver nenhuma uma observabilidade, e aí você mostra o erro do usuário diferente. Mas só que você tem que saber o que aconteceu no meio do caminho, você tem que saber o caminho certo. E aí, para isso, existem outras ferramentas. No Kubernetes, isso é muito mais fácil. Fazer um service mesh é muito simples, inclusive, assim, com ferramentas que aconteceram, que surgiram nos últimos dias, nos últimos anos. Até postei no meu blog. Tem uma que chama Linkerd, que é uma ferramenta que ela foi criada pelo Twitter, se eu não me engano, há muito tempo atrás, já na versão 2, e ela é tão fácil quanto você rodar um script no Bash, assim, e aí já era, ela meio que tudo em um. Só que, obviamente, por ela ser uma coisa mais rápida, né, mais plug and play, ela não tem tantas opções de customização quanto, por exemplo, o Istio, que é uma outra ferramenta de Service Mesh criada pela Google, que é basicamente o Kubernetes do Service Mesh. O negócio é super complexo, mas ele é ele é um tanque de guerra, o negócio vai pegar tudo que aconteceu. É super pesado também. Ele é difícil de instalar, cara. Ele é um negócio que você vai adicionar mais complexidade ainda. Usa mais processamento do que o restante dos teus outros microserviços. O Linkerd, né, eu gosto muito do Linkerd porque ele tem uma integração muito boa com o Jaeger. O Jaeger é um outro projeto open source que faz deep tracing, que é justamente isso que a gente estava falando. Ele adiciona nas suas chamadas, né, ele dá se você está usando o Node, né, ele cria um proxy dentro daquele HTTP do Node. E aí você está trabalhando já com APM, né, que é Application Monitoring. Você tem que instrumentar o código. Então, no Linkerd, você não precisa fazer nada. Você pode só rodar, sem precisar mexer no código. Mas quando você está fazendo deep tracing, você precisa, assim, indiferentemente, colocar uma chamada para o Jaeger, uma chamada para alguma coisa dentro do seu código, para que ele saiba que existe aquela chamada, ele vai dar um tap no seu HTTP e vai colocar um request ID. E aí você vai conseguir seguir, tipo, cara, tem toda a linha do tempo, de todos os requests que foram feitos, você consegue ver por hora e tal, guarda por tantas horas, até guardar para sempre. E aí você não vai ter mais esse problema dos erros esotéricos, que vai aparecer um negócio assim, porque o Mercúrio estava retrógrado e aí ele não funcionou. Entendeu? Mas o negócio é nesse esquema. Então, a observabilidade, para mim, é o ponto número 1. Eu acho que a gente também conseguiria entrar assim, nessas questões mais técnicas de Service Mesh, de Service Discover, de falar de API Gateway, de falar... Cara, dá pra fazer um outro podcast, assim, falando muito mais tecnicamente sobre onde a gente consegue entrar, né? Então, é um conteúdo que talvez nem faça tanto sentido a gente entrar tão fundo, porque, cara, a gente vai entrar num buraco aí que daqui a pouco o Wesley se empolga e começa a falar do key cloak e autenticação, e aí a gente tá ferrado. Mas, cara, assim, muito massa o papo, eu acho que deu pra gente abordar desde vantagens de por que utilizar, por que não utilizar também microserviços, de que em casos faz sentido, casos que não faz sentido, todo ferramental por volta, o que a gente tem que estar preocupado, como que a gente tem que estar preocupado com o mindset, com a cultura do nosso time também na hora de pensar em utilizar um microserviço. Uma das coisas que achei muito massa também, que vocês citaram, que a gente fala e ouve falar muito também, é que na grande maioria das vezes não vale a pena começar com microserviço, começa com monolito, depois vai quebrando isso em microserviço, entendendo quais partes dos sistemas estão gargaladas, e nem sempre se a parte do sistema está gargalada, você precisa obrigatoriamente também resolver com microserviço, você consegue resolver com uma função serverless também, que pode ser considerado um microserviço em alguns momentos, mas assim, é muito legal sobre tudo isso que a gente conversou, sobre todo esse cenário, assim, eu quero agradecer demais vocês pelo papo, a gente já tá aqui 1h30 conversando, eu não sei depois na edição quanto que vai ficar o tempo, assim, mas a gente já tá trocando muita ideia, e assim, eu gostei demais, e tem vários pontos aqui de microserviços que lá no começo eu me bati para entender, e eu fico muito feliz que a gente conseguiu abordar isso dentro desse podcast, para as pessoas que estão pensando em utilizar microserviços já terem isso na cabeça, assim, que nem aqueles pontos de comunicação assíncrona, de banco de dados, de duplicação de dados, de consistência. Cara, muito massa as pessoas saberem disso antes delas se aventurarem em microserviços, assim, porque foi uma das coisas que no começo eu me bati bastante, assim. Então, cara, quero agradecer demais vocês e quero dar o espaço também para vocês falarem aí o que vocês quiserem na finalização desse podcast, podem ficar super à vontade para darem a conclusão, digamos assim. Bom, galera, eu acho que valeu aí, Diego, valeu, Dani, o Lucas aí pelo papo. Eu curto bastante falar disso, principalmente para deixar realmente a galera esperta. É um tema complexo mesmo. Normalmente, microserviços são usados por gente grande e eu fico mega feliz de ter tido a oportunidade aí de bater o papo aí com vocês. Do que vocês precisarem, é só chamar, dar um ping aí que tamo junto.
Eu queria agradecer também bastante a vocês todos, Diego, a Dani, o Wesley, por ter mais um papo sensacional aí sobre tecnologia. Adoro falar de tecnologia, microserviços aí. Eu acho que é muito, muito bacana. Uma coisa que eu queria deixar aqui é um sorteio que eu vou fazer no meu blog lá. Então, para todo mundo que se inscrever, eu consegui chegar no público de 4.000 pessoas. Então, para todo mundo que se inscrever, né, a partir do dia 15, eu vou estar fazendo um sorteio, se inscrever lá na newsletter, né, no blog, que está aqui o link embaixo. Eu vou estar sorteando vários livros de várias coisas para todo mundo que tiver inscrito. Então, para agradecer aí ao povo, né, porque sem a galera para ouvir, a gente é só uma galera falando, né, então, estou bastante feliz de estar participando daqui do podcast, participando de tudo isso e, cara, espero que a gente possa fazer muitos mais. Ô, Lucas, eu só tenho uma notícia triste pra ti, cara. Esse podcast só vai sair em janeiro, cara. Não, tudo bem. Mas é a partir do dia 15 que eu vou fazer a coisa. Ah, então. Tá, então é. Mas, cara, se não for nesse, as pessoas vão te seguir lá e algum sorteio vai ter, cara. Né? Com certeza, com certeza. As pessoas vão chegar lá, eu vim pelo podcast, agora eu quero sorteio dele. Tu vai ter que dar um jeito de criar um sorteio novo. Não, até lá 10.000 seguidores. Até lá, comemoração dos 10.000, mais livros. Esse problema de consistência eventual é fogo, viu? Pois é, cara. Então... Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês. Hashtag. Dani, quer deixar alguma mensagem final? Boa! Hashtag. Cara, a hashtag para esse episódio já tá definida desde o início. Para mim, assim, a gente tem um ritual aqui no podcast Fala Dev, né? Deixar uma hashtag no final. E para mim a hashtag já tá definida desde o começo, que é a hashtag Fala300, né? Que foi a hashtag que o Wesley Williams trouxe. Cara, né? Eu gostei, assim, daquela frase dele, do estilo Leônidas, assim. Então, assim, cara, a hashtag pra mim tem que ser Fala300, cara. Eu acho que ficou marcado. O pessoal que tá assistindo esse podcast por algum lugar que dá pra comentar, coloca essa hashtag aí embaixo, porque ela ficou marcada desse episódio. E não esquece, né? Se você tá vendo esse episódio, ouvindo esse episódio, por uma plataforma que você consegue deixar algum tipo de avaliação, like, nota, estrelinha, deixa aí embaixo, que ajuda bastante a gente também a medir, né, o feedback de como vocês levaram esse conteúdo. Se tiver dúvidas, deixa aí embaixo também. E é isso, o podcast ele tá em todas as plataformas, YouTube, Spotify, Apple, sei lá o que mais que tem de plataforma, já não faço a menor ideia, Google Podcasts ou qualquer coisa assim. Galera, é isso. Muito obrigado. Dani, quer deixar alguma mensagem final? Um adeus pra todo mundo aí. Um adeus ou um até logo, na verdade, né? A gente vai estar aí direto. Até logo, fala adeus, né? pô. Não fala adeus, que isso, cara. Que deu uma nossa... Até logo aí. Deixem os comentários, curtam e assistam todos os podcasts aí. Obrigado, pessoal, por estarem aí conosco. É isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham curtido o episódio de hoje e eu já vou aproveitar e te convidar para assistir o próximo episódio, na semana que vem, que vai falar sobre programação funcional. Então, a gente te espera por aqui na semana que vem. Tchau, tchau. Valeu.